Botar para gravar. Pronto, estamos gravando. Cadê a Alana, hein? Não sei. Não, enquanto tu bota para gravar, é só pensando quem é que apresenta primeiro aí dos grupos. Alguém já se Disponha. notifica. Opa, Animelo pode apresentar agora, professor, se não tiver problema. Grupo Tá bom. 1 de animal. Tá bom. Tá ótimo. Então, assim que a Ana der o top Não, aí, já estamos gravando. Já estamos gravando. Então, bom, bem-vindos. Vamos nessa. Pode começar. Se você começar aí, a gente dá o tempo. Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Somos do grupo de Animais 1. Somos o grupo Animelo. Esses são os participantes do nosso grupo, tá certo? E hoje eu vou apresentar para vocês a Quest 3. Mas antes de iniciar a apresentação, eu gostaria de relembrar os principais pontos da Quest 2, na qual detectamos como os principais incômodos dos entrevistados a ineficiência das políticas públicas de assistência no tratamento de saúde dos animais. Como dores, também foram relatadas as falhas na veiculação de informação, que acabam por poder causar desconforto nos animais e prejudicar a qualidade de vida deles. Na questão dos desejos, a gente notou novamente a grande presença da questão da temática da saúde, tá certo? E uma demanda por maior conscientização da população e ações governamentais. Como possibilidade de inovação, percebemos a chance de aliar a oportunidade para a prática de profissionais iniciantes com tutores que buscam assistência mais acessível. A gente também pensou em maneiras de como tornar mais inclusiva a aquisição de produtos e serviços por pessoas que não conseguem ter acesso. Analisando todo o projeto até aqui, a gente conseguiu estruturar essa seguinte árvore de problema, tá certo? Cujo principal foco dela é a falta de assistência no tratamento de saúde dos animais. Eu vou citar aqui para vocês algumas causas que geram esse problema e as consequências dele, tá certo? São eles os serviços e medicamentos acessíveis limitados, a negligência ao direito à saúde dos animais, a falta de políticas públicas, como citado anteriormente, e entre as consequências a gente tem, por exemplo, a morosidade em buscar tratamento médico e o agravamento de quadros clínicos, né? Não necessariamente uma causa só tem uma consequência, eles estão bem interligados entre si, mas a gente montou essa árvore de problema aí, tá certo? O nosso desafio escolhido foi tentar conectar os tutores de animais com os prestadores de produtos e serviços, tá? A gente percebeu que é essa problemática que é o nosso desafio, esse é o nosso challenge. A gente conseguiu identificar dois tipos de entidade, que são elas os usuários, que são os tutores de pets, basicamente são os donos dos animais que assumem a responsabilidade por eles e tentam fornecer uma melhor qualidade de vida ao animal, tá certo? E os clientes, que são esses profissionais da área e prestadores de produtos e serviços para pet. Na parte de principais concorrentes, a gente fez uma ampla pesquisa de 21, a gente pesquisou 21 lugares e chegou à conclusão desses três daí que eu vou citar para vocês. A começar pelo Pet Coach, ele fornece informações confiáveis a partir de orientação profissional. Basicamente é um coach de uma pessoa que é especializada, entende mais da área e pode fornecer informação para quem não tem acesso. O lado fraco desse Pet Coach é que ele só tem conteúdo em inglês, o que pode deixar um pouco menos acessível para o brasileiro, e o custo varia entre 5 e 20 dólares de cada serviço que eles prestam. A questão da clínica veterinária tem como principal ponto forte a presença física dos animais, que acaba garantindo uma avaliação mais precisa do diagnóstico para o bichinho, para o pet. E, além disso, tem aquela questão do acompanhamento com o tutor, né? Que tem aquele lado mais psicológico, que você está mais presente com o dono do animal, pode aconselhar ele o que fazer, etc. O ponto fraco a gente volta a rebater na questão que são os preços altos do mercado, que acabam deixando o serviço, não sendo tão acessível assim. Já o Dr. Vet Online, ele foi descontinuado, mas ele ainda assim aparenta ser um potencial concorrente, porque ele possui como ponto forte um suporte 24 horas online, uma equipe
especializada de usuários, muito grande, e ele, na época que ele ainda não tinha sido descontinuado, ele tem uma avaliação muito positiva dos usuários, tá certo? E o ponto fraco, como eu citei para vocês, é essa questão. Ele foi suspenso pelo CRMV, né, que é o Conselho Regional de Medicina Veterinária, que impediu dele atuar, de fazer consultas online, ele proibiu. E esse não é só o ponto fraco é que, além disso, eles não foram encaminhados, eles não estão encaminhando os usuários para nenhum local físico, então eles não estão funcionando basicamente agora, mas a gente viu como potencial concorrente da gente, tá? Outros concorrentes aqui é a parte de gambiarras, né, que é a questão do grupo no Instagram e no Facebook, que são canais de divulgação, de troca de informações, tá certo? Basicamente, pessoas se juntam num grupo, como vocês já conhecem, e pedem ajuda, e vão chegar pessoas para ajudarem, mas muitas vezes as pessoas que querem ajudar, mesmo sendo muito bem intencionadas, não têm muita expertise na área e acabam atrapalhando mais do que ajudando. É uma gambiarra, mas a gente também vê como concorrente. Já aí o amigo Pet Assist, ele oferece planos de saúde, dependendo do local em que o usuário esteja, ele já encaminha o dono do animal para uma clínica próxima, baseado na localização dele, tá? Sobre as principais referências, a gente trouxe para vocês aqui a Amazon, a Pet Love e a Box Pet. A Amazon a gente trouxe porque eles entregam serviços de diferentes nichos e eles têm uma credibilidade muito grande. Eles se comprometem a entregar o que prometem e é um serviço muito bom. Então a gente trouxe como principal referência. A Pet Love, a gente gostou muito da Pet Love porque tem uma variedade de produtos e uma agilidade na entrega muito grande, além de uma interface super amigável. A gente consegue navegar muito fácil nele. E a Box Pético é a questão da personalização de produtos de acordo com o usuário, que eu acho isso muito interessante porque faz o usuário se sentir único. Faz ele perceber que ele não é só mais um e que ele está sendo bem tratado. Achei isso uma referência muito, muito interessante nesse Box Pético. Um valor muito bom. E aí estão alguns valores que a gente observou, tá certo? Que é a questão da praticidade, que a maioria dos concorrentes e das referências que a gente citou agora possuem serviços web ou aplicativos para celular mesmo, que tornam tudo isso muito prático para quem tem acesso. Está tudo no alcance de um clique. Num clique a pessoa compra, num clique a pessoa procura, num clique a pessoa tem informação. Então essa questão de praticidade foi um dos valores mais fortes que a gente percebeu em quase todos os locais analisados. Já a credibilidade é a questão do usuário, do consumidor, confiar no serviço das empresas, né? É a credibilidade mesmo que eles têm nela. O comprometimento é o comprometimento da empresa em si de oferecer um serviço X e entregar esse serviço X como prometeu. E o atendimento personalizado, que chega mais na área, abrange mais a área do Box Pético, né? Que entrega um tipo de conteúdo específico dependendo do usuário que ela está atendendo. A forma com que esses valores são entregues, né? Como eu já comentei, tem a questão do Pet Love, que tem essa parte do experiência do usuário, né? Que é a UX. Eles têm um site super intuitivo, muito bom de navegar, é uma experiência bastante fluida e o usuário consegue facilmente achar o que ele está procurando sem ter que fazer muito arrudeio. E é um site muito agradável. A grande rede de apoio, a gente acaba reiterando um pouco a questão da gambiarra, que apesar de poder fazer mal várias vezes por ser pessoas sem expertise na área que estão lá prestando ajuda, não deixa de ser um local que às vezes, para a pessoa que não tem nada, é o que serve para ela, né? Então não deixa de ser uma forma de entregar valor a essas grandes redes de apoio. O atendimento presencial, voltando na questão das clínicas físicas, onde os animais e os tutores conseguem ter um atendimento mais humanizado, no caso dos tutores, e os animais eles podem ser diagnosticados fisicamente, né, que acaba... Seu tempo acabou, Marcelo, só avisando, mas pode terminar, na boa. Que acaba facilitando bastante o diagnóstico. E é isso, pessoal. Aqui esse é o último slide que a gente fala de como continua no mérito de como é entregue esses valores, né, que são os apoios de profissionais veterinários, que são pessoas com expertise na área, que são treinadas, que sabem o que estão fazendo e sabem o que é que o pet vai precisar, sabem ver o problema dele. O treinamento de usuários que prestam serviço de animal, que é a questão mais de pet sitter e pessoal que vai passear com os animais, que eles precisam ser treinados para saber como lidar com os animais. E o contingenciamento de gastos é a maneira de tentar mitigar os custos e repassar esse custo que foi mitigado para o cliente. Me desculpe por exceder o tempo aí, professor. Obrigado pela atenção. Eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? Sem problemas, acontece. Não, estourou muito pouco e você cobriu tudo. Achei muito bom. Obrigado, professor.
Os alunos agora se manifestam aí 5 minutinhos. Observações, sugestões, Questões. perguntas. Vamos lá, gente. Bom, se ninguém tem perguntas, sugestões ou dúvidas, o que for, vamos abrir para os professores, certo? Quem quer começar aí? Eu vou começar, então. Pode começar. Não, eu achei bom. Vocês cobriram todos os itens da pauta. Eu acho que a coisa está se encaminhando bem. Vocês já têm algum foco. Conseguiram identificar bem os concorrentes, inspirações. Eu acho que está bem arrumadinho. Eu tenho duas observações muito pontuais. Um é o começo. Eu acho que seria legal se você conseguisse dar algum exemplo concreto, entendeu? Porque está bem abstrato esse começo. Assim. As dores que a gente achou foram política pública e não sei o quê. Pudesse dar um exemplo bem mais concreto, aí eu acho que o público pode aderir e prestar mais atenção no que vocês vão dizer, entendeu? Uma historinha rápida que você possa contar de um PET específico onde ficou claro que a falta de comunicação, por exemplo, entre o tutor e o profissional, isso pegou, entendeu? Nem que seja fictícia, mas eu acho que é minha sugestão. A outra é que eu não chamaria de prestadores de produtos e serviços, que normalmente é prestadores só é de serviço. Chama fornecedores, fornecedor de produtos e serviços, que o nome eu acho que é melhor. Só isso. No geral, eu achei muito bom. Você poderia, por favor, botar novamente para mostrar quem são os usuários e os fornecedores. Claro. Ficou boa a ideia de fazer árvore de problema. Muito bom. Eu tenho uma perguntinha só também, que é o seguinte. Aqui um dos concorrentes de vocês disseram que foi o pessoal desativou por conta do regulação. Conselho lá de veterinária. Essa legislação evoluiu, não evoluiu? Porque, por exemplo, em medicina eles evoluíram, psicologia evoluiu muito. Tem inclusive um ex-aluno nosso, Felipe Farias, de Projetão, que eles hoje tem um serviço para psicólogo que funciona. Quer dizer, o projeto dele de projetar era com médico, mas depois eles pivotaram, terminaram chegando no psicólogo. Vocês se informaram sobre isso, como é que pega? A gente entrou em contato com alguns veterinários para saber como é que estava a questão da legislação, e durante a pandemia estava liberado. A gente ainda está na pandemia, mas foi liberado as consultas online, mas recentemente o órgão responsável ele pediu para parar e estão aguardando próximas orientações. Por isso que a gente pontuou ele como possíveis concorrentes. Mas vocês sabem se, por exemplo, no exterior também existe esse tipo de regulação que tem aqui no Brasil? A regulamentação é diferente da nossa. Mais flexível? Por exemplo, pode serviço online? Uhum. Isso. Eu acredito que a pandemia vai dar uma mexida nisso, entendeu? Não sei exatamente como é que vai voltar, mas certamente não vai ter um nível de intransigência do antes pandemia. Mas é bom estar de olho nisso, que isso é uma ameaça ao negócio de vocês. Isso é um ponto bem crítico, né? Pode ser que, claro, o que vocês vão fornecer não chega a ser uma coisa mesmo de um veterinário, aí tudo bem, vocês escapam, mas tem que ficar olhando isso de perto. E é legal isso que o Bolso perguntou. Se informar também sobre a legislação do exterior é legal, entendeu? Joia. Porque, por exemplo, eu tenho a impressão que o Conselho Regional de Veterinária não tem gerência sobre plataformas que atuam no exterior.
Então, De jeito mesmo que nenhum. seja por brasileiros. Interessante, interessante. Alguma mais pergunta de Não. alguém? Muito bom. Se não, valeu, gente. Valeu, E pessoal. sempre aplaude, agora tem que aplaudir também. Né? Claro. Legal. Vamos para o próximo. Quem é o próximo grupo? Parabéns, gente. Muito bom. Agora. Trabalhos sociais, ok. Bom dia, vou transmitir a tela aqui. Estão visualizando bem, me escutando bem? Na boa. Bom dia a todos, bom dia, professores. Sou Vinícius Vilela, integrante do grupo de trabalhos sociais, e vamos apresentar agora os resultados obtidos das pesquisas realizadas para a elaboração da Quest 3. Bem, primeiro de tudo, é importante nós reforçarmos o problema que nós estamos tentando solucionar, que foi identificado através da pesquisa de campo realizada entrevistando moradores de rua que se encontram debaixo do viaduto da Avenida Caxangá, próximo ao supermercado do Big Bom Preço. Então, lá foi visto que as ações realizadas por voluntários doando alimentos e recursos básicos são de extrema importância para a sobrevivência desses moradores de rua. Porém, ocorre uma certa desorganização na distribuição desses recursos, que foi identificada em 2 pontos. Primeiro, determinados produtos são trazidos de forma com uma quantidade muito maior do que outros, e esses que são deixados de lado, muitas vezes têm uma importância maior, até mesmo igual ou até mesmo maior do que os produtos que são trazidos em maior quantidade. Um exemplo claro disso é a absorvente, no caso das moradores de rua. Já outro problema é que em determinados dias da semana ocorre uma quantidade muito forte de visitas de voluntários ao local, enquanto em outros dias da semana eles ficam totalmente desamparados sem nenhuma visita. Olhando esse problema e já pensando numa solução, nós visualizamos que os patrocinadores, ou seja, aqueles que vão fornecer os produtos, podem ser dos mais variados tipos, desde alimentos até produtos de higiene pessoal, serão o nosso cliente, enquanto os voluntários serão aqueles que irão fazer uso desses recursos para abordar diretamente os moradores de rua, fazendo a doação. Porém, antes de fazermos a concepção de uma solução de forma mais detalhada, buscamos pesquisar os concorrentes que já existem atualmente em funcionamento. O primeiro deles é o Projeto Ruas, que atua principalmente na cidade do Rio de Janeiro e atua em várias frentes. Ele promove o recrutamento de novos voluntários, trazendo todo o conhecimento necessário para essa atuação. O Housing First, que é uma iniciativa que busca tirar moradores de rua e colocá-los em moradias. É uma iniciativa. Esse projeto foi o primeiro que fez isso aqui na América Latina, pois começou essa iniciativa lá nos Estados Unidos. Outra é a recuperação e tratamento, pois muitos moradores de rua, como apresentado na quest passada, são dependentes químicos, seja alcoólicos ou de drogas, e eles também promovem campanhas de arrecadação voltadas para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Outro problema, trazendo mais aqui para outro concorrente, trazendo para o âmbito local, é o Transforma Recife. O Transforma Recife foi desenvolvido no Porto Social. Ele é um aplicativo que conta com o apoio da Prefeitura do Recife e ele promove a organização entre os voluntários e ONGs. Através do aplicativo é possível que a ONG envie mensagem diretamente para os voluntários e até mesmo faça o cadastro de novos voluntários. Como dito anteriormente, o Porto Social ele foi muito importante para o aplicativo anteriormente mencionado, mas ele trabalha em várias frentes, promovendo o empoderamento dos muda-mundos, que são projetos que têm alto impacto social de mudança através do trabalho social. Bem, as nossas inspirações que nós vamos levar adiante são, em primeiro, o Trello. Por incrível que pareça, o Trello, nesse contexto, se enquadraria, tem alto potencial de enquadramento, pois ele é uma ferramenta com alto poder organizacional. Ele se aplica em diferentes contextos, desde o uso pessoal até o uso empresarial. É algo que
trazemos como inspiração, pois é um problema crítico dos voluntários, que eles não se organizam da forma mais otimizada possível. E o Trello se enquadra muito bem no conceito de organização de equipes grandes. O outro é o Ampare Samaritanos, que são organizações voluntárias que atuam diretamente nas redes sociais, arrecadando fundo específico através das campanhas. Já o Ribbon é uma startup fundada por estudantes que faz uso de campanhas de parceiros para direcionar aos usuários. Através do Ribbon, é possível fazer doações sem destinar nenhum recurso do próprio bolso do usuário, pois cada vez que o usuário clicar em um anúncio enviado pelo patrocinador através do Ribbon, o próprio patrocinador ele destina parte do dinheiro arrecadado da campanha, da publicidade, para destinar para ações de trabalho social. O Pop Rua Eu Me Importo é uma ação que não tem fim econômico, que trabalha muito fortemente no âmbito das redes sociais, principalmente através do uso da hashtag. Essa organização não tem fim lucrativo e trabalha de forma mais simples, atuando com assistência a pessoas de moradores de rua. Os valores que todos esses apresentados até aqui compartilham são o apartidarismo, ou seja, não são filiados a nenhum partido político, serem laicos, que é algo de extrema importância, pois não restringe a atuação de pessoas no grupo a uma determinada religião, terem a diversidade no grupo, pois não fazem acepção de pessoas para enquadrarem novos voluntários nas ações que eles praticam, e principalmente o respeito aos direitos humanos, que é justamente o que eles estão tentando dar condições de vida melhores a moradores de rua, como moradia e alimentação. A entrega desses valores é feita de várias maneiras que nós conseguimos identificar. Porém, tem algumas que são mais evidentes. Por exemplo, eles buscam conectar os voluntários entre si, formando assim uma rede cada vez mais forte e consistente de trabalhos voluntários a serem realizados. Outros são instigando liderança dos voluntários, através dessa instigação de liderança, é possível cativar cada vez mais pessoas para realizar esse trabalho. Um ponto importante visualizado principalmente no Projeto Ruas é a campanha de prevenção, denúncia e proteção, evitando assim gatilhos para que novas pessoas que já se encontram em condição de vulnerabilidade social adentrem e piorem o seu quadro, alertando o perigo do uso de drogas e de álcool. E outro que, visto principalmente no Porto Social, é a profissionalização de ideias, ONGs e trabalhos sociais, fazendo com que toda ideia seja considerada a fim de otimizar e agregar o trabalho que já vem sendo realizado. E, por fim, todas elas fazem uso de anúncio em troca de doações, seja mais voltado especificamente para o anúncio da sua própria ação ou anúncio de patrocinadores que destinam os lucros obtidos desses anúncios para fins de trabalhos sociais. Muito obrigado. Essa foi a apresentação do grupo de trabalhos sociais. Legal. Os alunos, comentem, gente, aí, por favor, comentem, perguntem coisas. Não é para nota, não, gente. É para a gente trocar aqui. Surgiram coisas. Para ajudar o grupo, né? Se desenvolver, né? Claro. O feedback de vocês é importante. Eu sou do grupo Bom Dia, Professores. E eu só queria destacar que antes da gente seguir assim para esse foco mais na organização dos voluntários ou na ineficiência do que existe hoje, a gente ficou muito na dúvida, né? Praticamente o grupo ficou dividido assim, se a gente atuaria em organizar essa questão dos voluntários ou atuaria para melhorar as condições mesmo dos moradores. Foi algo bem dividido, assim, foi um desempate final, assim, de escolha final, porque realmente não é uma temática fácil, mas a gente decidiu aí por uma pequena maioria, assim, seguir para essa parte dos voluntários mesmo. É só para esclarecer essa semana que foi decisiva em relação a isso. Legal, legal. E vocês fizeram além de votação, vocês
ponderaram alguma coisa em termos de, sei lá, de concorrentes? Como é que foi? Não, o que eu lembro foi escolha pessoal de cada um mesmo. Tá. A gente Porque uma debateu um boa pouco. pista, quando você tem essa dúvida, é justamente olhar os concorrentes, entendeu? Às vezes você tem uma das possibilidades, tem já concorrentes muito bem estabelecidos e entregam um bom serviço, aí é melhor você ir para o campo. Entendi. Alguém ia falar, eu acho, do grupo. Não era só porque sobre isso que a gente só debateu um pouco e aí cada um deu um pouco da sua opinião e a gente pensou como também equipe na reunião o que seria bom, só que aí no final a gente deixou para uma votação para cada um votar. É porque Pedro está sem microfone. Às vezes, Pedro, o bom caminho é esse, certo? Se vocês convergirem, eu acho que qualquer um dos dois temas era bom. Mas, quando a gente está em dúvida sobre dois temas, uma boa dica é dar uma olhada nos concorrentes, para ver o que é um caminho mais tranquilo para você propor ter uma proposta única de valor. Mas está na boa. Mais algum comentário dos colegas? Não tenho. Bom dia. Vai, Manuel. Eu gostaria de comentar. Alguém está me escutando? Então, vai, João. Oi, eu sou Jonathan, do grupo Animelo. E achei muito... bom dia. Primeiramente, gostaria de dizer que achei muito interessante, né, o trabalho de vocês. E gostaria só de comentar, assim, quando vocês falaram naquele slide do Entregando Valores, no terceiro ponto, campanha de prevenção, denúncia e proteção, gostaria de perguntar se vocês ouviram falar de algo chamado redução de danos, porque vocês falaram sobre o uso de drogas e etc. E existem psicólogos, pessoas que são especializadas em redução de danos e elas fazem até trabalhos sociais na Cracolândia, por exemplo, que é orientando aquelas pessoas que já são usuárias de droga em como reduzir os danos ocasionados pelo uso. Então, eu acho que pode ser um tema interessante também, não para vocês abordarem integralmente, mas tipo, de algo para se colocar nesse ponto. E pode ser que seja interessante, porque a temática sobre drogas, na verdade, é um pouco muito extensa, né? É muito extensa, na verdade, né? Existem vários fatores, mas existem algumas discussões de como ajudar o usuário e etc. Existem canais no YouTube focados nisso também. Eu acho que seria até interessante vocês darem uma olhada, porque pode ajudar, de certa forma, nesse ponto 3 aí de vocês, em alguma coisa, eu acredito. E é isso. Beleza. Comentário dos professores. Quem quer começar aí? Eu quero. Começa comigo. Eu achei também que vocês varreram todo o conteúdo. Foi bacana. Umas sugestões. Por exemplo, quando for apresentar um concorrente, como vocês falaram aí, por exemplo, do Trello, ainda que de uma forma rápida, menciona o que é que ele faz. Não assuma assim, a princípio que todo mundo conhece, por exemplo, o Trello, ou qualquer outro que você venha a apresentar, né? Teve uma das inspirações, que é uma coisa do Porto Digital lá que você botou. Esse aí, peraí, volta aí. Esse aí do Porto Digital. Aquele hashtag... Porto Social, Porto Social. É diferente do Porto Digital. Desculpa, correto, Zé Carlos, obrigado. Exatamente isso aí, ó. Pop, rua e eu me importo. Só uma observação. Para mim, isso aí soou como uma coisa muito ruim em termos de lembrar, de visualização, de captar a ideia. Eu não sabia se era propor a rua, tinha uma certa dificuldade de leitura. Então, só para exemplificar como uma imagem, assim, uma opção de nome para representar alguma coisa pode ser mais facilmente ou pode ter uma certa dificuldade de captação de ideia. E uma coisa que me veio à cabeça foi o seguinte: vocês ficaram na dúvida se trabalhavam em cima da organização do voluntário ou mais com foco em quem receberia esse trabalho voluntário, não foi isso que você falou?
foi tipo, a gente tava com a dúvida de ou trabalhar com a organização dos voluntários ou em trabalhar em retirar essas pessoas de situação de rua e focar nisso dessa retirada, nessa recolocação dessas pessoas. Eu acho que não existe incompatibilidade. Acho que na medida que vocês optaram pelo primeiro de trabalhar com a organização do voluntariado, isso vai acabar impactando em quem vai receber esse benefício lá na frente. Claro. Então, acho que não existe dicotomia aí entre essas duas coisas. Mas, Bosco, em termos de valores, vai fazer diferença, entendeu? Sim, porque sim. vocês querem tornar Aí eu tenho várias perguntas sobre valor, na verdade. Mas só finalizando, lembrando, quando vocês estavam falando dessas coisas, eu estava me lembrando aqui que, por exemplo, trabalho voluntariado nos Estados Unidos é uma cultura, principalmente entre os jovens, mas por uma questão muito pragmática, né? Muitos lá sabem que se envolver com trabalho voluntário vai remeter a ampliar suas chances, por exemplo, na hora de fazer um processo de seleção para ir para uma universidade. O trabalho voluntário é uma coisa assim avaliada. Eles não avaliam somente aspectos de nota e em algumas universidades, por exemplo, que o seu grau de envolvimento com a sociedade é visto como um valor, né, para o estudante que eles estão querendo levar para aquele college, para aquela universidade. Também, por exemplo, se você está querendo galgar para um emprego. E eu tinha um colega que uma vez me chamou a atenção de um aspecto que eu nunca tinha pensado dessa perspectiva. Ele disse assim, olha, do ponto de vista de um empregador, um cara que se envolve em trabalho voluntário e desenvolve o trabalho dele na empresa, no mínimo, é um cara desenrolado. Né? Então, ele estaria vendo dessa perspectiva, né? De uma maneira natural de contratar funcionários que têm assim, uma flexibilidade de atuação bem interessante. Né? Então, eu sugeriria que vocês pensassem um pouco nessa questão, assim, por exemplo, do voluntário, se vocês viram, e caso não, pensem nessa questão. Né? O que o voluntário ganha em se envolver nesses trabalhos sociais? Né? Talvez seja uma perspectiva a ser explorada. É isso. Bosco, deixa eu só elaborar um pouquinho em torno do que você está colocando. Eu não deveria estar aqui porque eu vi a apresentação da segunda, portanto, devia estar no outro grupo e sou mentor desse grupo aí. Mas essa questão que você coloca é uma questão de incentivos na sociedade. Lá nos Estados Unidos existe um framework de incentivos de toda ordem para que o cidadão tenha esse comportamento. Aqui nós não temos esse, nem na família, nem no Estado e nem em lugar nenhum. Ou seja, o voluntário aqui é um herói, porque ele trabalha sem nenhuma, como você disse, uma recompensa. Então, o que eles estão tratando é um problema extremamente difícil na sociedade, porque voluntariado existe há anos, mas nunca se teve uma atenção para a organização disso efetiva. Tudo que existe é pulverizado, começa, acaba e ninguém sabe o destino, as razões pelas quais surgiu ou morreu. Então, eu acho que o foco que eles estão abraçando é extremamente fundacional, fundamental, ou seja, atacar a raiz da questão da organização do voluntariado. Então, se eles conseguirem fazer alguma coisa nesse sentido, vai ser um ganho enorme, porque vai ser uma inovação num setor que é histórico e muita gente tenta atacar. Nós mesmo, no ano passado, tivemos um grupo aqui do Projetão pensando nisso e não foi para frente, porque é complexa a questão. Vou fazer uma parte em cima da sua parte, Zé Carlos. Eu estava me lembrando que, o período que eu passei lá nos Estados Unidos, os pais eram, por exemplo, convidados a atuar como voluntários na escola em alguns dias especiais, né? Então, você via lá muitas crianças nas primeiras séries vendo seus pais atuando como voluntários em algumas atividades da escola. Então, eu imagino que, mesmo que seja de um ponto de vista assim, muito pragmático, pensando assim a médio e longo prazo, no que
que pode se beneficiar com aquilo. E isso, geração após geração, acaba criando uma certa cultura. Então, digamos assim, é algo que, de um ponto de vista, as pessoas fazem isso porque sabem que, em algum momento, vão ser beneficiadas por ter tido esse passado como voluntário, mas isso acaba criando uma certa cultura, principalmente para os mais novos. Então, eu acho assim que esse projeto na área de voluntariado, é como você falou, aqui no Brasil ainda tem que mudar essa perspectiva, né, de não ser uma coisa de bondade, de heroísmo, mas que tem, acho que, um potencial muito grande de mudar essa perspectiva, né, de sair dos bonzinhos para ser uma coisa realmente de sociedade, né? Mas aí eu acho que, digamos assim, a cenoura que está na frente, conduzindo as pessoas a irem para essa direção, que o que eles podem ganhar com isso, é uma coisa que nós aqui ainda não exploramos. Deixa eu falar aqui, porque a gente está com um tempo aqui bem limitado. Veja bem, gente, a minha sugestão, sem me contrapor a nada que foi dito antes, é o seguinte: eu acho que vocês precisam reelaborar melhor, pensar melhor os valores. Está certo que tudo isso aí, digamos assim, são valores que norteiam a organização, certo? Mas eu acho que aqui, quando a gente fala de valor, né, dentro do projeto, é muito mais o que é que eu entrego para a pessoa que está lá na ponta, entendeu? Então, pensando que vocês fizeram essa opção, que eu acho interessante, de pensar a organização, entendeu? O que é que vocês acham que essas outras ferramentas entregam mesmo? Vocês vão ter que pensar o que é que vocês querem entregar. Porque, para mim, laicismo, apartidarismo, diversidade, isso tudo está numa mesma coisa, entendeu? Ok, eu tenho um ambiente que é, digamos assim, agnóstico. Beleza, isso é um ponto. Mas vocês vão ter que elaborar um pouco melhor os valores. Por exemplo, sei lá, eu quero fazer o que mais? Eu quero atrair mais gente, eu quero organizar melhor o trabalho. Organizar melhor o trabalho quer dizer exatamente o quê? Dividir melhor, recompensar melhor as pessoas que fizeram. Então, vocês vão ter que refinar um pouco mais esses valores, tanto olhando para os concorrentes, eu acho que vai uma revisita, quando vocês vão ter que propor de vocês, então necessariamente vão ter que revisar os outros, o de vocês é único, só vocês propõem. Então, pensem melhor esse valor em termos de, ok, já que eu quero o meu cliente não é o morador de rua, mas o cara que está preocupado com o trabalho social, o que é que eu vou entregar a ele que ajuda mesmo? A palavra é diferenciação. Em que vocês se diferenciam do resto? Isso. A proposta única de valor, que vai ser a próxima coisa. Mas pensem nisso assim, no seguinte termos, sei lá, o que eu vou entregar que os outros não entregam é o cara vai se sentir mais valorizado pelo trabalho. Pode ser? Não, o trabalho dele é mais rápido, rende mais. Não, ele faz, entendeu? Então, ele tem mais outras pessoas para fazer junto com ele. O que é que, de fato, é a dor na organização? Então, vocês vão ter que dar um zoom nesse problema que vocês encontraram para poder vocês, de fato, proporem coisas que façam sentido, entendeu? Porque não dá para cuidar de tudo. É essa a minha observação. Porque até assim, o nosso problema, quando a gente colocou lá no começo do slide, foi porque a gente estava pensando no geral, essa organização dos voluntários, mas a gente colocou nosso problema como a ineficiência dessa organização dos voluntários em estar ajudando realmente as pessoas em situação de rua. A gente estava querendo que a gente pudesse propor algo para que a gente possa estar realmente causando um impacto na vida dessas pessoas e não só, sabe? Aí esse foi nosso, assim, está sendo mais ou menos o nosso foco. Não entendi. Só levantei uma dúvida aqui, porque a gente está ainda na divergência, antes de chegar na convergência, é que pode ser que ao lado desse problema da eficiência, que é um lado, tenham outros problemas aí tão relevantes quanto dentro da ótica da organização. Como, por exemplo, eu tenho mais gente para me ajudar ou eu me senti mais recompensado em ajudar. Pode ser que vocês não consigam... Eu digo assim, mantenha a mente aberta, certo? Ok, vocês vão para a eficiência, massa, mas mantenha a mente aberta com outras possibilidades. Dentro dessa mesma pegada, entendesse, Débora? Beleza, vamos para o próximo. A gente estourou 1 minuto aqui nesse. Quem é o próximo? Pode ser eu, a educação. Beleza. Estão me ouvindo? Vamos.
Ok, vou voltar para compartilhar. Aí. Estão vendo direitinho o slide? Eu não consigo ver Tá na vocês. boa, tá na boa. Pode começar. Faço parte da equipe de Educação 1, que resolveu trabalhar com a integração do ensino presencial e à distância, como uma hipótese didática. É uma maneira de hibridização, né? Calma. Se ele quiser passar, pronto. É uma maneira de hibridização, porque, querendo ou não, por causa da pandemia, se tornou algo essencial, a maneira do ensino à distância, mas é algo que já vem se expandindo o ensino híbrido desde o início dos anos 2000, na década de 2010, assim, vem crescendo o ensino híbrido, e no Brasil, nos últimos 2 anos, também teve um crescimento muito grande. Foram feitos, na quest passada, 23 questionários, conseguiram 23 respostas e 5 entrevistas. E com isso, a gente conseguiu mapear o que seriam as dores de cada aluno. A gente fez meio que um compilado de cada dor, de cada área. Lógico que teve dores mais específicas, mas aí a gente colocou para abranger, mas ser mais rápido, só recapitular, um mapa de dor, que foi um método de ensino, o ambiente da aula, porque que se trata mais das plataformas de onde elas são feitas, do que do ensino de fato, e a infraestrutura que o aluno possui dentro da própria casa. Com isso, a gente focou um pouco, porque a gente focou na parte do ensino com plataforma. A gente deixou a infraestrutura não como um extra, mas que a infraestrutura seria um pouco mais difícil da gente trabalhar. Então, a gente resolveu focar em um ambiente de aula e ensino, porque também foram as respostas mais comuns, né? Sempre se fala do conteúdo do professor, da abordagem que ele tem feito e do processo de aprendizado mesmo, uma crítica ao processo de aprendizado no geral, que é a reclamação. E isso se tornou fixo, um problema que a gente foi vendo, e a gente viu que os desejos deles foram por aulas mais descontraídas, uso de recursos como filme, vídeos, recursos da cultura pop, e os incômodos, os maiores problemas foram problemas de atenção e aprendizagem e o aborrecimento na forma como é feita a aula. Eu também vi e colocarei também a questão de muito conteúdo para aula online. É muito conteúdo para se passar em pouco tempo, isso se torna tanto exaustivo para o professor quanto para o aluno. As gambiarras que foram utilizadas foram Zoom, Meet, o ambiente escolar, o ambiente da pessoa, né, que é relativamente uma gambiarra, porque normalmente as pessoas não estão preparadas para isso. E a forma como são feitas as provas, né, que é feito pelo Forms, o Classroom. São coisas que não foram feitas exatamente para ser uma prova, mas que foram utilizadas para isso, né? Aí a gente resolveu focar no engajamento do aluno em salas de aula virtual. Como resolver a dificuldade de manter o interesse e o engajamento do aluno. Aí isso é uma realidade nacional, né? E uma realidade também, uma dificuldade mundial, mas aí nós vamos focar no exemplo nacional. Que é um alto índice de insatisfação na maneira do ensino. Como eu falei anteriormente, todo mundo reclama, e também já tem várias pesquisas mostrando isso também.
que é um problema que todo mundo tem sentido, e todos os alunos têm sentido, que a maneira de ensinar tem um certo déficit nessa área. Aí, o que já existe? A gente fez uma pesquisa de concorrentes e coisas que já são parecidas com isso, né? A gente não colocou o Classroom e não colocou o Google, não colocou o Zoom, nem esqueci o nome do Google, mas enfim, a plataforma do Google de fazer videoconferências, porque a gente não era o foco de fazer videoconferências em si. O Google é mais uma gambiarra do que um concorrente. Então, a gente escolheu alguns das plataformas que já existem, como o Study, que é uma plataforma online que tenta fazer a pessoa aprender métodos e cronogramas. Ela é focada para vestibular e é algo para ser mais rápido, para a pessoa aprender de forma mais rápida. O Edmodo, ele serve como se fosse uma rede social, que é para interar os professores e alunos fazendo uma coisa mais rápida, como se fosse meio que um WhatsApp focado para isso. Só que muito limitado. Ele tem muita dificuldade, as pessoas pedem por novidades, pedem por, sei lá, para conseguir inserir, por exemplo, figurinha, essas coisas, e não consegue. Tem que é a ideia de você integrar todos os conteúdos em um local só, para você muito em acumular conteúdo e você espalhar o conteúdo. Não exatamente você tem uma didática de aprendizado, ele é uma ferramenta que é usada por alguns professores em algumas áreas para facilitar e não para, tipo, auxiliar toda uma plataforma também, que ela é basicamente um local que possui, que os professores utilizam para aplicar jogos, não só empresas por coisas, para você fazer um pop-up e para gamificar as coisas, que você consegue resolver questões difíceis utilizando muita gente de uma vez só, e você consegue gamificar e unificar as pessoas por isso. E coisas que a gente viu que é que é bem diferente, que é bem legal, foi o Kahoot, que ele usa o processo de pop-up para as pessoas estarem fazendo outras coisas e receberem os jogos enquanto isso. E os professores, os alunos ou as empresas conseguem criar um jogo para que possa ser compartilhado com o aluno e, através desse jogo, ele realmente aprender. Assim como o Duolingo também é assim. Ele cria um jogo para transformar isso em aprendizado. E o Duolingo, ele é para você aprender inglês, outra língua, mas ele cria o processo de gamificação. Só que o problema do Duolingo que faz as pessoas desistirem é que, em certo momento, cria um grau de dificuldade alto e se eleva muito rápido. É a maior reclamação que se tem dele. Aí, as características centrais desses exemplos foram ambientes virtuais de aprendizagem, né? A utilização de conteúdos multimídia e o processo de gamificação. No caso, principalmente dos dois últimos, né? Sempre tem a troca de informações de conteúdo e o ponto que a gente queria focar, que seriam os valores que a gente quer atingir, são inserir referências culturais, diminuir esse distanciamento da pessoa final com o professor. Então, para isso, a gente o tempo acabou, hein? Só avisando. Mas vou terminar. Eita. Pronto. Troca de informações e criar um ambiente mais divertido, que não seja só gamificação, mas que também possa servir como um processo de diversão. É isso, obrigado. Valeu. Gente, sugestões, comentários, complementações, perguntas. Ô, professor, só citando aí, porque era algo que eu não sabia no começo
dessa jornada de projetão. Tem uma plataforma muito boa para dar sugestão para os outros grupos também, que se chama Canva. E ela torna a apresentação, algumas questões assim, de design muito mais acessíveis a quem não conhece. Aí Põe no chat aí, Canva, Canva. Aí, para quem não tem muita experiência, é algo que ajuda bastante. Para o nosso grupo tem se tornado essencial, acredito eu. Só essa observação aí vai que ajuda bem. Muito bom. É para montar apresentações, né? Exatamente, só que ele já tem uns templates muito legais, muito bonitinhos, aí dá um valor extra. Só vai que ajuda aí alguém. Legal. Bom, quem mais? Quem mais? Eu tenho várias observações aqui, mas... Os alunos. Ajudem seus colegas. Vamos lá, gente. Se não, vou passar a palavra aqui para os professores. Estou marcando o tempo, viu, Ranói? Tá, eu queria ver os valores, tá, gente? Veja bem, vocês estão num tema bom, claramente, eu acho que está bem justificado. Agora, é um terreno pantanoso desgraçado, porque tem muita gente trabalhando nessa área, como vocês já perceberam, entendeu? Então, vocês vão ter que realmente afunilar direitinho para ver o que é que vocês vão entregar de único. Não é o objetivo dessa quest. Essa quest vai contar o valor dos outros, certo? Mas vocês vão começar a ficar de olho no que é que vocês querem. Aí, tem uma mistura aí, por exemplo, gamification é como? Gamification é feature. Não é valor, entendeu? Referências culturais em conteúdo multimídia pode ser que seja como. Então, é importante vocês separarem o que do como. O que é que essas plataformas como Khan Academy e essas outras que vocês observaram, o que é que elas entregam para os alunos, para os usuários? Entregam informação, entregam o quê? Aí vocês têm que pensar um pouco mais em termos de valor, entendeu? Diversão, ok. Diversão é um valor, entendeu? Troca de informação está ali quase, porque é difícil às vezes você saber o que é valor, o que é feature, mas normalmente valor é aquilo que nesse caso aí, o usuário percebe como útil para ele, entendeu? Agora, a outra coisa é como é que eu implemento isso. Eu implemento isso porque eu faço assim, eu faço assado, entendeu? Eu acho que tem que ficar mais refinado, mais claro para vocês o que é esse valor que os concorrentes entregam, para vocês poderem atacar a próxima quest, que é o que vocês pretendem entregar e que os outros não entregam ainda. Então, vocês têm um bom tema. Eu sugiro que vocês conversem bastante com o Luciano, que eu imagino que é o mentor de vocês, junto com o Cristiano, eu acho que é isso, eu não me lembro. Mas, Luciano, talvez valha a pena uma visita ou conhecer bem a Joy Street, por exemplo, que é uma empresa que o Luciano criou, eu ajudei, inclusive, na época a criar, e tem uma pegada bem diferente para esse tipo de coisa, porque vocês vão ter que... Tem o professor Alex, lá do Centro Informático, que também tem muita experiência nessa parte aí, para vocês conseguirem elaborar alguma coisa que, de fato, seja diferente do que tem por aí. Acho que esse é o maior desafio de vocês. Alguém quer complementar aí? Eu já vou... Geba falou sobre os valores, né? Mas eu já iria discutir com vocês talvez a questão do próprio problema. Vocês o tempo inteiro estão com essa questão de que a maneira com que as aulas, né, estão sendo feitas é ruim, né? E eu acho que a questão aí não é que a aula é ruim, ou a plataforma é ruim, ou enfim, o que quer que seja. Eu acho que o problema de produção deste material nesse ambiente, ele é muito mais complicado, né? Ele é um processo de produção mesmo, né? De produção editorial, de produção audiovisual. Então, eu acho que talvez vale a pena dar uma olhada, por exemplo, em plataformas os Massive Online Courses, né, os MOOCs,
que são materiais que foram construídos para serem ensinados desta forma. Então, eles foram todos produzidos para trabalhar dessa maneira. E aí eles funcionam bem. Mas, assim, qual é o trabalho de se produzir um material desse? Você leva anos, você leva 2 anos produzindo um material de uma aula que vai durar, sei lá, 8 horas de aula, né? Então, assim, o problema é, como em toda essa questão do digital, né, e do virtual, tem muito a ver com o custo e o tempo de produção. Então, eu acho que não é uma questão do que se faz. O que as pessoas têm sentido agora, que é o problema que vocês detectaram, é que tudo isso são materiais que foram produzidos de maneira muito na base da gambiarra mesmo, né? Material que foi produzido de maneira inadequada para este meio, para esta forma de se ensinar. E me parece que o problema maior é esse, é que, assim, para você ensinar nesta modalidade que vocês detectaram que não é confortável, que tem uma série de problemas, se exige um esforço de produção que não existe ainda, ou pelo menos que não está sendo utilizado adequadamente, né? Ninguém está investindo nesse tipo de produção. Quando vocês pegam alguma coisa mais no nível do Khan Academy ou de outras plataformas que têm uma certa, o Cadence, ou eu não vou lembrar de outras aqui, mas tem algumas outras, Coursera, vocês vão perceber que funciona melhor, bem melhor, né? Porque, né, tem todo um trabalho em cima disso daí. Tá? Então, acho que tem que talvez ficar atento a isso. É um problema de produção, de como se produz esse material, ou é um problema da ferramenta, né? Eu acho que da ferramenta, da plataforma onde isso é realizado. Então, eu teria minhas dúvidas a respeito. Tá? O Randói, eu não eliminaria também a questão dos conteúdos. Veja só, há uma crítica que se coloca ao ensino médio no Brasil, que ele não atrai muito o aluno, porque o aluno não visualiza a importância e a relevância. São coisas muito abstratas, muita geografia, muita história, muita ciência, e o aluno fica sem saber, afinal, o que é importante para mim. Ou seja, o que eu só queria pontuar é que não é só a forma como está sendo apresentado, é também um problema de conteúdo. E que tem a ver com produção. Tem a ver com o produzir este material didático, né? Sim, então, assim, sim. para você fazer um material didático atrativo, interessante, que converse, dialogue com as pessoas, você tem um trabalho de pesquisa e um trabalho de produção caríssimo, né? E trabalhosíssimo, né? E isso não é feito, né? Será que é esse o problema? Ou será que é o problema de plataforma? Então, é isso que eu estou tentando trazer para vocês, em consonância com o que Zé Carlos falou. Pode ser que seja de plataforma, sim, mas pode ser que não seja só isso. Então, fiquem atentos ao que vocês estão elaborando como um problema para ser, né? Vocês estão lidando com o sintoma. Vocês não encontraram, talvez, ainda a doença, né? Vocês só estão verificando que os efeitos são esses. Então, talvez vale a pena mergulhar mais para entender. Agora, claro, vocês estão lidando aí num vespeiro, tá? Vocês estão lidando num ninho de cobra. É complicadíssimo e é super problemático. Não é um problema tranquilo, fácil e óbvio. Isso vai na mesma direção do que eu falei, tá, gente? Quer dizer, vocês estão num problema que certamente é relevante, mas tem muita gente olhando para ele, então vocês têm que, de fato, refinar, digamos, num nível um pouco mais detalhe, o que é que vocês, de fato, estão querendo entregar dentro desse problema, porque não dá para, por exemplo, concorrer com a Khan Academy. Então, vocês vão ter que fazer alguma coisa diferente do que os caras fazem. Acabou o nosso tempo. Eu acho que é isso. Mas, beleza. Tá massa. Vamos em frente. Próximo grupo aí. É o grupo de... É o meu, né? O que eu estou mentorando. O pessoal do home office.
Olá, pessoal. Ouvindo? Não, beleza. Vou marcar seu tempo aqui. Tranquilo. Posso começar? Quando quiser. Perfeito. Bom dia, pessoal. Eu sou o André, do Grupo 1. E estou aqui para dar primeiro um resumo do que se passou até agora. Então, a gente começou escolhendo a casa durante o momento de trabalho, do trabalho em casa, como ambiente de pesquisa. E levantando as características, sabemos que é um espaço compartilhado de pessoas diferentes, com atividades diferentes. E muitas vezes você, nesse ambiente, tem tarefas não atreladas ao trabalho. A partir daí, a gente fez uma pesquisa, tanto estruturada quanto não estruturada. Chegamos em Emerson, um designer em uma equipe de 6 pessoas, numa empresa de tecnologia, que gosta de sair com os colegas para sextar. E desde o começo da pandemia está em casa dividindo a atenção com a mãe, irmãos e cachorro. Bem, a partir de Emerson e dos dados que a gente coletou, a gente conseguiu construir uma série de dores, dentre as quais se destaca a falta de convívio com colegas de trabalho. Isso apesar da comunicação. Então, o convívio, a comunicação existe plataforma de comunicação em todo lugar, mas a sensação de convívio e proximidade é cada vez mais fraca. Isso ainda é agravado pelos horários de trabalho que ficam cada vez mais desregulados, impossibilitando encontros e prejudicando mais ainda o ambiente. Bem, a partir daí, desejos que se moldam são ter momentos de descontração com os colegas de trabalho sem precisar de uma grande preparação. Assim, já ouvir vamos marcar alguma coisa é um sinônimo de cansaço, hoje em dia, para muita gente. Uma fadiga do mundo remoto. Juntando esses dois desejos, a gente conseguiu formalizar uma oportunidade que pode ser expressada por ter momentos de descompressão e interação com os colegas é sim importante para que o trabalho flua bem e que soluções para problemas venham com mais facilidade. Então, formalizado dessa maneira, a gente consegue agora partir para o que a gente conseguiu montar nessa Quest 3. Que primeiramente é o fraseamento do problema. A gente conseguiu frasear ele e sintetizar como solidão no ambiente de trabalho remoto. Colocando numa estrutura de uma árvore de problema, a gente tem aí como raízes a fricção, na hora de gerar um momento comum, horários diferentes, que geram distanciamento, a pressão constante por cumprir os deveres do trabalho, o pouco incentivo para pausas também, e como consequências disso, baixa produtividade, desmotivação e uma fraca sensação de pertencimento. É um modelo cíclico. O indivíduo fica cada vez mais distante, mais solitário e só agrava. Bem, a partir daí, e em discussão com a equipe, a gente conseguiu dar ver um panorama dos produtos e competidores e definir nosso cliente como chefe de time e empresa. Ainda não fechado de propósito, justamente pelo momento de definição. E como usuário principal, o membro do time, o membro dessa equipe. Competidores. Dentro da escala dos competidores, aqui tem um de cada natureza. A gente encontrou pelo menos 3 tipos diferentes. O primeiro deles sendo o Sococo, que é um escritório virtual compartilhado, literalmente isso. É uma planta virtual, onde você consegue enxergar seus colegas de trabalho e interagir com eles. O principal valor percebido a partir dele é percepção. É aquela sensação de você chegar no escritório e conseguir encontrar e perceber o que está acontecendo só de chegar. Coisa que se perde muito com os canais de Slack, Discord, etc. O Pragly, que é uma plataforma de comunicação, só que, por sua vez, ela é focada em interações por voz
com a utilização de avatares criados na própria plataforma. Então, é uma experiência customizável. Eles se colocam como uma plataforma anti-vídeo e muito pela capacidade de distração do vídeo, e propõem expressividades sem distrações como valor. E o Donut? O Donut é literalmente um bot facilitador de contatos. Ele entrega a interatividade sem fricção a partir, primeiro, da integração dele nas plataformas que ele não precisa criar. Então, ele se integra no Slack, por exemplo. E dentro do Slack, ele cria programas de conexão, que é basicamente pequenos eventos, onde ele junta 2 membros ou 3 membros do time para uma atividade comum, e não necessariamente relacionada ao trabalho. Partindo agora para as gambiarras. Ou seja, aqui foram gambiarras, inclusive, percebidas a partir de relatos. O Gartic está aqui como, na realidade, um representante dos jogos. Ele é um jogo colaborativo, aquele tipo de jogo onde uma pessoa desenha e outra tem que adivinhar o desenho. E o principal valor percebido a partir dele é a flexibilidade. Ele tem partidas curtas e que conseguem se encaixar em momentos de pausa bem específicos. Então, não é só comum de pessoas que estão trabalhando, mas alunos que estão em intervalo entre aulas, muitas vezes usam jogos assim para se entreter e se integrar um pouco. O DJ 3D I.O. é um cinema virtual, é um ambiente 3D onde as pessoas podem assistir vídeos comuns numa tela virtual e interagir, trocar e conversar no meio disso. Ele entrega interatividade e conveniência quando ele permite compartilhar a tela com alguém, como no caso, compartilhar um vídeo com alguém, e ter uma simulação de presença física, possibilitando não só reações comuns, mas o surgimento de assuntos novos. Uma coisa mais orgânica e espontânea. E o Discord como gambiarra. Ele entrega conveniência quando, muitas vezes, durante o final do expediente, pessoas, funcionários, compartilham tela, seja de filmes, seja de jogos que estão jogando, para que os outros colegas possam acompanhar. E por fim, as referências. O Rabu é uma comunidade virtual extremamente personalizável, onde você pode montar não só seu personagem, seu avatar, mas também o espaço ao seu redor e interagir com seus colegas. O Mural.co, que é literalmente um mural colaborativo, uma ferramenta de produtividade, e entrega uma colaboração visualmente rica, principalmente por causa das anotações espacialmente livres e colaboração em tempo real. Então, você pode colocar notas em qualquer lugar, tal qual um mural. O Jackbox Party é, na realidade, uma série de pequenos jogos sociais e ele entrega algo extremamente portável por ser possível participar em qualquer dispositivo. Então, você pode participar com o seu tablet, com o seu computador, com o seu celular, com qualquer coisa que acesse a internet. Estou avisando que o teu tempo acabou, tá, André? Mas pode concluir, na boa. E o Spotify, por sua vez, entrega conectividade de maneira com pouca fricção, pelo seu compartilhamento de músicas de maneira passiva. Você consegue descobrir o que seus amigos estão escutando sem precisar perguntar, sem precisar criar uma nova experiência ativa por isso. Por fim, essa é a nuvem de valores a partir disso e filtrada para a nossa nuvem de valores compartilhados, entrega interatividade, personalização, flexibilidade, expressividade, conveniência ao redor de uma experiência sem fricção. É isso e obrigado. Beleza. A palavra está facultada aos alunos aí. Sugestões, perguntas, observações, complementações. Vamos lá, gente. Ajude seus colegas.
Vocês ainda estão tímidos, né? Mas daqui para o final do semestre vocês vão estar bem falantes. Ou se não tiver ninguém, eu vou ganhar meu tempo aqui e vou abrir para os professores, certo? Então, tá valendo. Professores. Zé Carlos. Eu estava olhando o problema que vocês frasearam aí, solidão no ambiente do trabalho remoto. Eu tenho algumas suspeições se o que a gente está vivendo hoje em dia é uma questão de solidão. Veja só, a gente foi recentemente com a pandemia, a gente foi pressionado para ter esse novo estilo de trabalho, mas isso não quer dizer que é uma substituição, ou seja, a atividade que a gente foi impelido a fazer foi nesse momento uma substituição, mas o trabalho home office ou a transformação da casa em um escritório não para mim não espelha uma questão de solidão é mais que essa substituição incorpora coisas da presença corpórea que o espaço remoto não preenche. Mas eu não sei se é fácil atacar o problema da solidão. Mas eu tenho aqui, pensando rapidamente, que o problema não é esse. O problema é como as atividades na economia contemporânea podem ser conduzidas de forma diferente. Então, o home office é uma dessas atividades. Eu não sei se vocês vão ter tranquilidade em atacar o problema solidão. José Carlos, e fazer uma parte. Eu já li alguma coisa sobre o problema das pessoas, mesmo quando trabalham fisicamente no mesmo local, sentirem a necessidade, por exemplo, muitas vezes dar uma paradinha na parte da manhã ou da tarde para comer algo, ir no cafezinho, não é porque está com fome, não é porque está precisando realmente se alimentar, mas é porque é um momento de se encontrar com outras pessoas. Então, muitas empresas valorizam muito esse espaço comunitário que as pessoas param para dar um break na parte da manhã ou da tarde. Então, a questão da solidão aí não é uma questão por estar afastado fisicamente, estar trabalhando em casa. Muitas vezes as pessoas podem se sentir a necessidade de interagir umas com as outras, mesmo quando estão fisicamente no mesmo ambiente de trabalho. Veja só, quando eu estou falando isso, eu não estou invalidando o que eles estão propondo, apenas levantando algumas considerações, ou seja, que é difícil atacar esse problema de resolver uma questão de solidão. Tá, mas deixa eu tentar entender aqui do que vocês dois disseram. Eu entendo, Zé, perfeitamente. Que pode ser que seja amplo demais a questão da solidão, né? Ser um negócio muito mais profundo. Mas, no fundo, a questão da sociabilização de ambiente de trabalho, que você, quando está numa plataforma online, você não tem a mesma coisa. Esse exemplo que Bosco der é ótimo, porque, por exemplo, minha esposa, ela tem, eu vejo, um time lá do tribunal, eles são ultra amigos, né? Eles saem, fazem coisas, fazem um monte de outras histórias além do ambiente de trabalho, do próprio trabalho, e isso contribui muito para a equipe ser muito boa, entendeu? Dentro do trabalho. Então, esse outro lado, socialização, no final das contas, é um fator que impacta na produtividade. Aí eu estou entendendo que é mais dessa direção. Diga aí, André, assim, a gente está especulando sobre o recorte. Então, é exatamente isso. Quando a gente fala de solidão, não é da experiência pessoal de solidão, mas é solidão dentro de um time. É dentro de um time você não se sentir pertencente a ele. Você não pertencimento, dificuldade de socialização dentro dessa nova plataforma, não é isso? Porque o ambiente físico e presencial, ele, por natureza, ele já permite momentos de escape, momentos de descompressão em conjunto.
Pessoas, exatamente como o Bosco falou, saem para lanchar no meio do expediente, param para conversar e fazem coisas assim. Essa é uma dinâmica que é um pouco mais dificultada dentro do trabalho remoto. Perfeito. Isso é um diagnóstico bem preciso. A gente vai refinando. Você mesmo me falar desse tema desse jeito, mas depois a gente vai refinando a formulação, porque, de fato, você tem razão. Eu não tinha pensado nisso. Não, e você, de fato, tem isso, né? Você tem vários outros momentos no trabalho em que você interage sobre outras coisas que não são só trabalho. E quando você está no esquema online, você só entra e só fala com o povo para trabalhar. Então, imagine nas relações, na construção, por exemplo, de amizades que são feitas dentro do ambiente de trabalho, que se você viver só no modo online é mais difícil. E por que é importante a construção das amizades? Porque, no fundo, é a construção da confiança. E tem uma coisa muito importante, por exemplo, no curso que eu fiz de governança há muito tempo atrás aí, quer dizer que confiança é uma das coisas mais importantes para a desburocratização. Porque na hora que você não confia no seu colega de trabalho, você tem muito processo. Você tem que ter tudo formalizado, organizado. E quando você confia nos seus colegas, as coisas fluem mais, porque você não precisa de tantas amarrações. Então, esse clima de cordialidade e confiança, ele é muito importante também na produtividade do trabalho. Então, acho que a pegada é boa. Isso é um detalhe, mas isso foi numa aula de compliance. A galera falando que quando as coisas voltam, tem que confiar, entendeu? Quando você tem um time bem coeso, certos detalhes você não precisa cuidar. Beleza, mais alguma coisa, gente? A gente ainda tem aqui 1 minuto e meio, se não, você finir. A gente volta para a sala principal. Vou avisar o pessoal aí, que a gente está terminando aqui. E, aliás, eu vou dizer aqui, eu não sei qual foi o aluno que sugeriu o Canva, eu estou completamente chocado aqui. A qualidade é impressionante das apresentações que você pode fazer. Vamos colocar isso no grupo principal. Vale a pena botar isso no... Põe o link do Canva aí no grupo do WhatsApp central. Vou avisar a Fernanda aqui. Não sei se a gente já pode sair ou se tem um tempo. Acho que se a gente criar em Live Room, aí tem Live Meeting e Live Breakout Room. Sair da sai sala... todo mundo da Breakout Room e a gente vai para o principal. Sair da sala simultânea, Então vamos lá. Isso, vamos nessa.